Então vamos continuar, né, a nossa aula sobre a nossa relação com o ambiente onde nós estamos vivendo, e esse ambiente é tudo: minha casa, minha rua, minha cidade, meu país, o planeta. Sempre gosto de lembrar, né, um pensamento do mestre Confúcio, que foi adaptado pelos seus discípulos por conta de alguns conceitos, né, como de cidade, por exemplo, na tradução e tal. E então, como nós estávamos falando de ser a mudança que nós queremos ver no mundo, Confúcio, cerca de 500 anos antes de Cristo, já dizia que se você quiser mudar o mundo, comece mudando a você mesmo. Porque mudando a você mesmo, você muda a sua casa. E quando você muda a sua casa, você muda a sua rua. E quando você muda a sua rua, você muda o seu bairro. E quando você muda o seu bairro, você muda a sua cidade, e assim por diante, até você mudar o mundo. Então, nesta forma de entendermos, né, a educação para os ambientes, né, por isso eu comecei lá em 1995 com a educação ambiental de corpo e alma, né, porque eu preciso exatamente fazer isso que o Confúcio estava falando, né, exatamente fazer isso, porque se eu não mudo, o mundo não muda. E por mais consciência que as pessoas tenham, e aqui não falo só de questão ambiental, falo da questão do nosso viver de uma forma geral, as pessoas ainda não sabem viver. Elas não sabem viver, né? De verdade, com V maiúsculo, porque também desconhecem as leis, né, que regem a vida e que podemos chamar de leis da vida. Então vamos ver o que é que o nosso mestre tem para dizer hoje para a gente. Cada amado discípulo, quem é discípulo? O discípulo é como se você tem um mestre, o seu orientador, e você é discípulo do orientador, você é orientado, né? Então vamos dizer assim, cada amado orientado, em particular, ensinará, sob sua própria responsabilidade, um grupo de buscadores das leis espirituais que, há milênios, ficaram no esquecimento. Então, se nós não tivéssemos esquecido essas leis, esses ensinamentos, nós não estávamos vivendo esse caos que nós estamos vivendo hoje, né? E o que é o caos? Vamos às leis da termodinâmica, né? Que é a lei da entropia. Então, quando há caos, há entropia. Então, tudo degenera. Entra em caos, degenera. A sociedade degenera. O sistema degenera. E não é o que um educador ambiental, entre aspas, faz, querer fazer com que tudo seja sustentável. Sustentabilidade é o contrário de... O que você me diz? É o contrário de degeneração. É o contrário de caos. Se há harmonia, há equilíbrio. Agora, uma coisa importante, veja. Se há harmonia, há equilíbrio. No meu corpo, começa aí. Porque senão você não vai começar de onde tem que começar. Não adianta ser de fora para dentro se não for de dentro para fora. É um caminho que se faz de dentro para fora e de fora para dentro, mas tem que começar aqui dentro. Eu mudo aqui dentro e mudo a minha forma de entender o mundo. Eu mudo aqui dentro, começo a entender melhor a mim e ao mundo, e eu vivo de forma diferente. Então eu vou envelhecendo mais lentamente, porque o caos, né, ele já não predomina no meu sistema corpóreo. As pessoas que vivem felizes, elas são mais jovens. Elas se curam com facilidade. Mas se você fica preso em alguma coisinha, aquilo demora para sarar em você. E você não abre mão daquilo. Tem gente que gosta de ficar doente para chamar atenção.
né? Porque está carente. E a carência é que gera essa caca toda no planeta. Nós sabemos disso. Eu busco a sustentabilidade de uma maneira equivocada. Então eu creio que quanto mais poder ou dinheiro eu tiver, mais estabilidade eu vou ter. E não vai, porque isso é ilusão. Então eu desmato, eu sujo, eu exploro, certo? E eu faço isso comigo mesmo. Eu fumo. Então está cheio de educador ambiental, por exemplo, ou de espiritualistas que fumam. Ora, você não sabe o que é poluição? Como que você pode querer dizer que é um educador ambiental, que é um educador de qualquer forma que seja, né? Um pai, uma mãe de família, que você ensina para os teus filhos? A poluírem a si mesmos? Se ele não respeita a si, como ele vai respeitar o outro? Pois teve um cara que disse isso, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Se você sabe que o cigarro gera câncer, eu conheço uma pessoa que não acredita, já tirou o estômago e fala que não foi o cigarro. Então vejam o nível de... Não é ignorância em termos da palavra, né? Do xingamento, dizer que o outro é ignorante. É o fato de ignorar uma coisa chamada causa e consequência. Todo desequilíbrio interno, emocional, físico ou ambiental, social e ambiental, começa na incapacidade do ser humano de não entender que tudo que ele faz volta para ele. Tudo que o grupo faz volta para ele, de bom e de não bom. Certo? E aí o resto vocês já sabem, né? Mantende essa perspectiva em vossa mente, que você esqueceu, agora precisa lembrar. Nós fizemos um exercício de academia quântica hoje, que mostra essa aqui, né? Que mostra exatamente isso. Eu tenho que lembrar quem eu sou, tem que vir uma coisa de fora, né? Que é aquela parte do diamante. E então quando esse diamante que estava aqui na frente entra, ele me desperta. Desperta aquele outro que já está lá dentro. Ele vem potencializar é como se fosse uma fadinha com uma varinha de condão fazendo pem, pem. Mas eu sou o diamante, literalmente, né? Eu sou o diamante. E eu vou conectar aqui e aqui. Então eu desperto. Antes de nós prosseguirmos, tem um insight, né? Não é um insight que né? Mas um insight que foi um desejo de trazermos para vocês, né? Teoria da dupla fenda. Alguns físicos acham que a física que ele observa, né? Observável, estudável, vamos dizer assim, é uma coisa, o nosso viver é outro. E que isto aqui, a ciência da física quântica, da física, não se aplica ao meu viver. Vejam o tamanho da ruptura. Se meu corpo é feito de elétrons, de moléculas, de partículas, né? Vamos dizer assim, como é que não aplica? Então vamos lá. Quando, aqui o grande erro que nós podemos dizer, né? Porque a mente enquadrada, porque vocês acham que educação ambiental, educação que seja, né? Que seja qualquer educação, ela é que vai te deixar como um ser que sabe tudo? Não sabe nada. Agora vai começar a aprender, porque enquanto você não entender o que essas coisas querem dizer, você não vai para frente. E nós precisamos montar o quebra-cabeça. O que esse canal aqui faz é montar o quebra-cabeça, né? O que ela fez, o que eu fiz quando eu trabalhava, né, no meu mestrado, no meu doutorado, nos meus pós-doutorados, foi montar quebra-cabeças com informações científicas que me levassem a
uma outra forma de viver, sustentavelmente mais feliz. Então vamos lá, a física, né? Teoria da dupla fenda por volta de 1900, do Young, né? Ele mostrava que, vou resumir porque você já sabe o que quer dizer isso, né? Onde você coloca o seu foco, né? Aquilo você traz, é aquilo que está acontecendo. Então se eu digo, eu estou doente, eu vou ficar doente. Não tem cura, não sei o que eu faço, vai piorar a situação, porque você está focando, e a questão do foco é uma coisa muito importante. Então nós temos que focar no que é positivo, no que é feliz, vamos dizer assim, no que é não entrópico, não na entropia, no caos, na degeneração, mas na sintropia, né? Na sintropia, que é essa capacidade que nós temos de alinhar tudo aquilo que estava uma bagunça, para não falar outra coisa, né? Uma bagunça. Então, a sintropia, ela existe. Como eu mudo o caos? Focando na ordem. Com o poder do pensamento e do sentimento, né? Que já estamos falando, eu trago a ordem. Com amor, não com crítica, não apontando o dedo, não xingando, não repudiando. Essa palavra é horrorosa. Repúdio, carregado de raiva, instinto primitivo, animal. E você não é mais um animal. Já perdeu o rabo faz tempo. Já perdeu as presas faz tempo. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou buscando uma outra forma de viver, mais sintrópica e menos caótica. E onde eu encontro isso? A sede é no coração e no alinhamento da coisa científica com a coisa do coração. Então, nós podemos lembrar que fizemos coisas boas, como diz o apóstolo Paulo. Muitas coisas eu faço, né? Como que ele diz? Peraí. Fazendo o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Porque muitas vezes eu quero fazer o bem, eu quero esse planeta em ordem, mas eu uso ainda das ferramentas de terceira dimensão. Eu uso as ferramentas que me ensinaram, do repúdio, da raiva. E onde está o amor em tudo isso? Não está. Vamos lembrar de novo Madre Teresa? Tem até um vídeo da Madre Teresa que nós fizemos aqui, né? Que no final ela ensinou uma meditação. Por que você acessa? Por conta das correntes de pensamento. Todos podem desenvolver esse link com as correntes de pensamento, né? Porque tempo e espaço é uma coisa linear, é uma coisa que só acontece no plano tridimensional. Então, quando eu avanço energeticamente para outros planos de existência, numa forma de ser e estar aqui mais evoluída, né? Eu acesso pelo amor. Então, nessas alturas, os seus elétrons, eles já estão purificados, né? Alinhados com a vontade, né? Da criação, vamos dizer assim. E então, eu falho porque eu perpetuo, mesmo sem querer, querendo fazer o bem, eu uso as ferramentas que são equivocadas, né? E aí fica correndo atrás do rabo, o gatinho correndo atrás do rabo, né? Olha que tem uma gata que tem um rabo tão comprido que eu acho que ela pega. Mas vamos continuar então. Mantende essa perspectiva em vossa mente. Algum dia muitas pessoas irão procurar-vos. Já falamos isso então, né? Fazei uma autoanálise. Onde você está querendo fazer o bem, mas usando ferramentas, instrumentos, metodologias equivocadas, porque isso só vai fazer você focar na desgraça, na
coisa da entropia, vai gerar mais entropia ainda, quando você tem que gerar harmonia. E eu só consigo fazer isso com uma mente expandida, porque senão eu preciso desse. É igual o anel de Shazam, que eu sempre falo no CRS, né? O anel de Shazam. Quem lembra desse desenho? Juntos dois, feito yin e yang, né? Juntos dois. Mente e coração é nosso anel de Shazam. E o que acontecia? Chamava o gênio, né? Os dois, né, irmãos, o menino e a menina, as polaridades, né? Olha que coisa, as polaridades, o masculino e o feminino. Juntos dois, junta a polaridade mente e coração, pá, né? Você chama o gênio, você chama o gênio da lâmpada que está em você, né? E o que você faz com isso? O que você quiser. Se você tiver uma mente consciente, né? Você cria amor, ordem e se cura. E se você estiver achar que tem uma mente consciente, intelectualmente consciente não quer dizer nada, se não se comunicar com o coração. E quando vai acontecer isso? Quando eu quiser, quando eu disser eu quero, me permitam esclarecer, né? Abrir as janelas e que eu possa sim utilizar tudo de ciência que eu sei de maneira correta. Porque não é para fazer o que a ciência e a religião fizeram, que um nega o outro, é para fazer a fusão entre ciência e religião, separação que nunca houve. Nunca houve, só na tridimensionalidade. E aí faz essa caca aqui, né? Faz essa caca, essa cacona bem bonita, né? Eu ia falar uma coisa, mas não vou fazer não. Falar não. Senão vai ficar feio, né? Feio para mim. Então, o que é a monoautoanálise? É você começar a perceber o que vem do ego. Quando eu entendo o que é ego, porque a psicologia entende ego até uma parte, né? Até uma parte. Depois disso, não entende mais. Não, se você não souber o que é ego, você não vai sair do lugar, não vai chegar no plano do coração, né? Não vai chegar ao juntar nosso anel de Shazam. Vede que estáis preparados, se sabeis fazer sobressair a necessária faculdade do amor, que acabamos de falar, imparcial. E o que nós fazemos, educadores, que somos, né? Educadores no plano familiar, profissional, o que chamava de educação formal, informal, né? Então, nós somos educadores, todos nós somos educadores, todos. E todos nós somos educadores ambientais, porque nós estamos educando a nós próprios. Estamos educando aos nossos egos, né? E quando nós educamos aos nossos egos, o mundo muda. O mundo vai mudando, não é? Então, a necessária faculdade do amor imparcial e colocar toda a vossa vida em favor do trabalho à humanidade. Ora, mas todo educador, né, faz isso de alguma forma. Só que muitas vezes é muito dentro do chiqueirinho que nós falávamos ontem. Para minha cidade, para minha comunidade, para isso, para aquilo. É claro que você vai fazer assim. Mas a consciência de que eu faço aqui, porque aqui é onde eu vivo. Mas como eu faço isso? Saindo do chiqueirinho. E então eu sei que aquilo que eu faço para uma comunidade, para minha família, para os meus alunos, com amor, se expande para o universo. Não é para a Terra, é para o universo. Olha, que cabeça mais limitada que a humanidade vem, né? Vamos chamar aqui os educadores para o ambiente, vem com uma visão limitada de transformação, porque eu sou a transformação que eu quero ver no mundo, e meu mundo ultrapassa a minha cidade, né? Como o Confúcio disse, que eu disse aqui no início, né? Eu mudo o mundo. O que é o mundo? O mundo é o planeta Terra? Não. O mundo é meu sistema. O mundo
são as galáxias. Olha isso. Bem, eu achei que ia terminar, né? Eu não. Sim, gente, eu e Ivana achei que ia terminar rápido, mas não é tanto assim, né? Isso esperamos de vossos discípulos. Isso esperamos de nossos discípulos, ou seja, dos nossos orientados. Posso dizer que, como eu estou fisicamente aqui, eu sou o seu orientador e você é meu orientado. Eu sou seu mestre e você é meu discípulo. E você vai ser mestre como na escola, como na universidade. Você é aluno, depois você faz mestrado, né? Assim que funciona. Mesma coisa. A lei é a mesma para tudo. Isso esperamos dos nossos discípulos, porque todos no passado assumiram o compromisso de colaborar na grande obra da liberdade. E agora eu vou explicar o que é isso. Eu acho que vai mais umas 2 aulas, mais ou menos, tá? Porque é muito conteúdo, especialmente para quem não está acostumado, tá? Mas as aulas são sempre assim, cerca de meia hora. Grande obra da liberdade. E o que o humano de terceira dimensão fala que é liberdade? Liberdade é eu fazer o que eu quero. Agora eu tenho liberdade porque eu me separei. Agora eu tenho liberdade porque o governo me dá essa liberdade. Eu tenho liberdade porque eu me emancipei. Agora eu sou maior de idade, né? Atingi a maioridade, vamos dizer assim, né? Isso não é liberdade. Isso é liberdade na 3D. E com essa liberdade você faz um monte de besteira. Faz um monte de caca. Porque você pode fazer o que você quer. Isso se chama livre-arbítrio, não é liberdade. Se você quiser enfiar o dedo na tomada, você enfia. Agora, se você não sabe o que acontece, problema seu. Ninguém vai embora antes da hora, né? Mas depois aprende, nunca mais chega perto de uma tomada. Então, é assim conosco. Fizemos muitas coisas erradas com relação ao meio ambiente. Todos nós. Com relação ao nosso corpo, todos nós. Todos nós fomos exploradores, todos nós fomos políticos corruptos, todos nós fomos assediadores, exploradores, algozes, todos nós fomos as vítimas, os explorados, etc., o traído e etc, etc, etc. Mas antes de eu ser a vítima, eu fui o algoz, certo? E nós fomos aumentando o grau de perversidade, vamos dizer assim, de uma forma geral, aos pouquinhos. Então nós nos equivocávamos de pouquinho e daí vinha um pouquinho, mas nós não estávamos prontos para entender que isso foi uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, e que neste aprendizado eu levei o planeta ao caos, eu faço parte, né? Dentro do processo evolutivo, eu faço parte desses equívocos todos, eu faço parte desse momento de perpetuar a entropia no planeta, né? E agora, o que eu preciso fazer? Fazer o movimento contrário, né? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Une o que é completo e o que não é. O que concorda e o que discorda. Concordar é com o coração, cordes, né? Coração. Discordar é sem o coração. Hoje nós falamos sobre a importância do amor no nosso processo, né? Na importância do amor, da entropia e da distropia. E então eu digo, isso aqui é uma epígrafe e é do Heráclito, né? Do filósofo Heráclito. E eu começo assim: foram 5 séculos de império da razão sobre a humanidade. O ser humano, dono do saber e proprietário da natureza, hoje convive com o resíduo de sua ação em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não só ambientalmente falando, todos os ambientes, né? Todos, inclusive o meu corpo. A grande festa acabou, que isso é o que eu
queria dizer ontem, né? Que eu citei ontem, que a festa tinha acabado, que o professor Marcos Sorrentino tinha assinalado como muito bom, né? A grande festa acabou, deixando como resultado o lixo, a degradação, a extinção de animais da natureza. Somos chamados a recolher os pedaços no sentido científico e no ambiental, enquanto atitude, enquanto comportamento. Isso lá em 98, quando eu terminei o meu mestrado, né? Eu comecei em 95, terminei em 98. Em 99 eu já estava no doutorado com a professora Aide, né? Então, era uma visão naquela época que era a base, a sustentação para um salto, né? Aí você vai, a própria ciência me empurrou, né? O próprio convite para a disciplina Educação Ambiental e Espiritualidade me empurrou ainda mais para esse viés, né? Que é tão pouco entendido e tão ridicularizado por muitos. Mas, né, só aqueles que estão um grau acima de entendimento conseguem entender a profundidade do que eu digo para vocês. E foram 3 pós-doutorados, né, estudando a questão da felicidade sustentável. Foram anos de autoconhecimento, anos, e continua sendo um passeio, vamos dizer assim, né, revisitando a minha infância, quando eu estive na Índia, curando a minha criança interior, né? Então vamos ao nosso exercício meditativo de hoje, que, por sinal, é com a nossa criança interior. Porque se a criança interior não é curada, o teu adulto não consegue ser sintrópico. Porque a criança ferida interiormente, seja na gestação, seja na infância, até determinada idade, seja a criança interior dos seus antepassados, que estão aqui no seu DNA, marcas essas que estão também no seu campo eletromagnético ou campo mórfico. Se essa criança não é curada, o adulto vai continuar correndo atrás do rabo. A criança interior é aquela que brinca, que corre, que pula e que ama a natureza, ama os animaizinhos e não come os animaizinhos se vê-los vivos. Dá uma galinha para uma criança cuidar, um pintinho, e quando estiver em fase de abate, coisa da terceira dimensão, fala assim: vamos matar para comer? Jamais! Então, como você pode matar o seu cachorro porque você está com fome? Passamos dessa época. Porque muitos educadores ambientais, entre aspas, são vegetarianos ou veganos? Porque o amor já despontou em seus corações. Ele ama o próximo como a si mesmo. E o próximo também é o animalzinho. Não é só o rio e a mata. Tudo que está sobre a terra. Eu amo o lápis. Eu amo todo o equipamento tecnológico que está aqui. Eu amo cada átomo e eu respeito cada átomo como um ser vivente. Porque se você não aprender que um átomo ele é igual o gênio da lâmpada, o núcleo dele, a origem, a base do núcleo do átomo é a perfeição. Fazer tudo de forma perfeita, harmônica, amorosa. Aquele mundo sonhado pelo John Lennon está no núcleo do átomo. Só que os elétrons recebem. Vamos pensar assim, falamos no Shazam, né? Se os 2 meninos pedirem, né? Se os 2 meninos pedirem, o menino e a menina, pedirem para o gênio fazer coisa feia, ele vai fazer. Porque ele é o gênio da lâmpada. Os meus elétrons fazem tudo o que eu penso e que eu sinto.
Se eu fico com raiva, se eu repudio, se eu julgo, se eu critico, eu vivo no mundo de críticas, de energias densas, de frequências vibratórias inferiores, muito distantes do amor. E para vencer, como sempre dizemos aqui, para vencer tudo isso, nós precisamos do quê? Coragem de romper com os paradigmas de terceira dimensão e avançar para paradigmas mais elevados, onde eu preciso da coragem para chegar à frequência vibratória, que a coragem é uma frequência vibratória, a raiva é outra, a dúvida é outra, tristeza, etc, etc. Lá no fundo do poço, a coragem, preciso dela para ser neutro, não julgar, aprender a perdoar. Mais acima está o amor, acima do amor a paz e a harmonia. Isso é liberdade, né? Não completamos anteriormente, dissemos o que não é a liberdade. A liberdade é ser livre para ser quem nós somos, puro amor. Eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor, eu sou a ordem. Então, biblicamente dito, palavra tem poder, frequência vibratória. Eu crio o mundo com as palavras. Por isso nós patinamos, porque minhas palavras são de repúdio, as minhas ações são de repúdio. E isso é terceira dimensão. A nova terra, a terra da nova dimensão, que já caminha para lá, pede isso, né? Para todos vocês. Então vamos curar a sua criança interior. Alguém aqui já levou puxão de orelha? Uma palmada? Talvez não. Talvez sim. Mas o seu papai e a sua mamãe levaram. Se o seu papai e a sua mamãe não levaram, os seus avós levaram chineladas e cintadas. E isso está geneticamente dentro de você. E nós precisamos aprender a perdoar todos os agressores, não apenas os meus antepassados, mas a mim mesmo, quando um dia também me equivoquei, quando um dia ainda agredi, quando um dia quis fazer as coisas do jeito que a minha mente mandava e não meu coração. Mas como foi dito na Academia Quântica, também fizemos muitas coisas por amor, sem nos equivocar, hein? Sem nos equivocar. Então vamos perdoar. Vamos perdoar coletivamente todos os nossos antepassados, todos os políticos que não sabem o que fazem, que vivem acreditando que ficarão impunes, porque a vida pune, queridos. Não é porque Deus é mau, é porque existem leis de causa e efeito. Não queiram vocês, com suas palavras e ações equivocadas, causar efeito negativo para você. Ah, mas eu preciso fazer alguma coisa pelo planeta, pela minha comunidade, por isso, por aquilo. Faça assim. Estamos despertando para uma nova forma de viver. A forma onde você está verdadeiramente liberto. Como eu me liberto? Pela lei do perdão. O perdão liberta. Você já ouviu falar nisso? Então, se liberte primeiramente dos seus conceitos. Que você tem que fazer assim e venha fazer de outra forma. Por exemplo, lembrando mais uma vez Madre Teresa, não vá para uma passeata contra, vá para uma passeata a favor, sempre a favor
nunca contra. Não é deixar de fazer, é fazer diferente. Até aqui não deu certo. Está na hora de começar a fazer dar certo. Eu sou Madre Teresa de Calcutá e volto aqui para abençoar a todos vocês que buscam o caminho da harmonia, da paz e do amor. Gratidão, tenha um lindo dia. Não vá embora! Gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão!